Enfim, sejam todos bem-vindos ao último editorial do dia. Mais um dia normal na República das Bananas. Matérias assim, do tipo... Depois de treinar com a China, o exército brasileiro vai treinar agora com o exército da Nicarágua. Coisa normal, nada demais. O TSE já começou a asfaltar o caminho para tornar Bolsonaro inelegível. 3 votos já foram para que Bolsonaro fique inelegível. E a gente vai comentar em especial aqui o voto contrário, ou seja, para Bolsonaro não se tornar inelegível. E a gente vai falar quem falta ainda votar. Vamos comentar um pouquinho sobre tudo isso que está acontecendo no nosso Brasil. Vamos falar sobre Lula, enfim, muita coisa para a gente falar nesse editorial. Seja bem-vindo, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e esse canal aqui é todo seu, para a gente discutir as pautas que são importantes ao nosso Brasil. E aí, é lógico que o YouTube vai pedir que eu faça isso, vai querer que eu faça, então eu vou mendigar um pouco. Dá um like, curte, compartilhe se não é inscrito. Vamos lá, eu sei que a gente chega a 1.400.000 seguidores. Aqui no nosso canal, você sabe que é diferenciada a forma que a gente traz as matérias. Então dá uma ajuda pra gente, tá bom? Bora começar? Vamos lá! Olha só, isso aqui é o Fernando Holliday, que é vereador em São Paulo. Ele fez esse organograma e eu achei interessante demais a forma que ele colocou. Desenhando aqui quem já votou a favor, quem votou contra e quem falta para votar. E foi interessante que o Abílio Brunini, que é deputado federal, ele colocou aqui no comentário do Fernando Holliday, vai dar 5-2, infelizmente. E eu também acho que vai ser assim. Esses em vermelho, o Benedito Gonçalves, nós já comentamos o voto dele aqui, o Floriano Marques, que foi advogado, defendeu Dilma, nomeado por Lula, o André Ramos também, que militaram bastante à esquerda, indicados por Lula, votaram contrários a Bolsonaro. E aí, o voto que chamou atenção aqui é do Raul Araújo. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui para que vocês vejam. É esse em verde aqui, ó. O Raul Araújo foi o único que votou favoravelmente ao Bolsonaro. Nós vamos comentar sobre o voto dele, que foi um voto muito coerente, ao meu ver. E faltam ainda Carmen Lúcia, Nunes Marques e Alexandre de Moraes. Então esses são os votos faltantes. A expectativa é que Cássio Nunes vai votar de forma isenta. O próprio Bolsonaro foi entrevistado e falou: eu acredito que pelo menos Cássio Nunes vai votar de forma isenta. Agora, só se acontecer um milagre para Alexandre de Moraes votar a favor de Bolsonaro. Isso não vai acontecer. Então, com um voto a mais, Bolsonaro já está inelegível. Só falta um voto. A Carmen Lúcia, também duvido. A Carmen Lúcia não é do tipo que tem coragem de enfrentar o ministro Alexandre de Moraes num voto, não. Ela sempre acompanhou o ministro Alexandre de Moraes. Mas, enfim, como foi a votação? O que foi o voto do ministro que foi a favor do Bolsonaro? Olha só, eu achei interessante porque ele foi muito, coerente nas suas falas. E dentre as falas dele, uma foi a não aceitação da tal minuta do golpe. Ele deixou bem claro que essa minuta que eles juntaram depois, que foi colocada depois no processo, não deveria ter sido juntada, porque já tinha o precedente da corte nesse sentido, e que essa tal minuta nada tem a ver com o objeto do processo. O objeto do processo é a reunião que aconteceu com os embaixadores. E aí, dentro do direito, não cabe prova nova, nesse caso, e nem objeto novo. O objeto era a reunião. A minuta nem poderia ter juntado. E aí, meio que ele chamou os outros ministros do TSE de incompetentes nessa fala. E aí, uma coisa chamou a atenção. Essa matéria é da Carta Capital. Ministros do TSE interromperam o voto de Araújo para questionar a posição sobre a minuta do golpe. Carmen Lúcia quis esclarecimento sobre as considerações em relação à autoria do documento. E é isso mesmo. Parecia que, eram cartas marcadas. Estava parecendo que estava combinado que todo mundo ia votar de um jeito só. E a hora que o ministro Araújo veio e votou a favor do Bolsonaro, questionando, interromperam o voto dele. Opa, peraí, ministro.
Você vai votar a favor do Bolsonaro? Como assim? Que negócio é esse de você não entender da minuta do golpe? Nada muito usual, ou seja, a vontade de tornar Bolsonaro inelegível é tamanha que nem conseguiram se segurar e respeitar o voto do Araújo. E, assim, como eu disse para vocês, Alexandre de Moraes ainda tem que votar. Provavelmente será o último voto. Vão deixar a ministra Carmen Lúcia e depois o Alexandre de Moraes. Qual o motivo? Segundo a UOL, e isso aqui não é novidade para ninguém, a ideia no TSE é de que Alexandre de Moraes vai almoçar Bolsonaro em voto. Pois é, isso não é normal. Isso não é, sabe, algo esperado dentro do Estado Democrático de Direito, onde existe uma imparcialidade de ministros do TSE. É estranho, no mínimo estranho. A gente vê que, sabe, a mídia já tem uma previsão, todo mundo já sabe. Há uma inimizade latente entre julgador e julgado. A lei brasileira fala que isso não pode acontecer porque isso é suspeição de um juiz. Então, é algo grave que acontece no direito brasileiro, mas é o direito brasileiro. Lembra que eu comecei dizendo para vocês que é a República das Bananas? E é a República das Bananas. Então, Alexandre de Moraes, infelizmente, vai tratorar na sua decisão contra Bolsonaro. E aí, uma matéria do Poder 360 que eu trago para vocês em relação ao Braga Neto. O Tribunal Superior Eleitoral já formou a maioria. Lembra que 3 votaram contra o Bolsonaro e 1 votou a favor? Pois é, mas os 4 votaram a favor de dizer que Braga Neto não tem nada a ver com a relação de Bolsonaro e todos negaram a inelegibilidade de Braga Neto. Ou seja, Braga Neto vai poder continuar na política normalmente, Braga Neto vai poder concorrer. Então, pelo menos isso foi algo bom. E o Braga Neto está sendo cotado, inclusive, para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, não quiseram alcançar o Braga Neto. Mas, nas decisões que foram dadas, inclusive nas 3 decisões que acompanharam, nas 2 demais decisões que acompanharam o relator Benedito Gonçalves, porque funciona assim, tem um relator que fala, ó, o meu primeiro voto é nesse sentido, esse é meu relatório. Então ele analisa o caso, fala o que aconteceu e dá o relatório. E os outros ou acompanham ou não acompanham o relator. 2 acompanharam e 1 não, ou seja, foram 4 votantes, o relator e mais 3. 2 foram a favor de deixar Bolsonaro inelegível. E aí, nesse relatório que foi feito pelo Benedito Gonçalves, aquele que é questionado pela ala bolsonarista, pelo missão dada, missão cumprida, abraços e afagos no Lula. Pois é, aí neste caso aqui, a decisão dele abriu um precedente para levar 70 pessoas à inelegibilidade junto com Bolsonaro. E aí a expectativa é que vai vir uma leva de gente que vai cair. Parece uma coisa de regime autoritário, aquela onde você pega aqueles que são contrários ao presidente e derruba. Pois é, parece, mas não é não, tá? É mera, talvez, coincidência. E aí, já começamos com isso, também Poder 360. No mesmo dia da decisão do Bolsonaro, lembra do Ottoni de Paula, do Rio de Janeiro? Pois é, o STF formou maioria, unanimidade, todos votaram e tornaram o Ottoni de Paula réu. Por quê? Porque ofendeu Alexandre de Moraes. Lembra do Daniel Silveira? Pois é, o caminho do deputado denunciado pela PGR, Ottoni de Paula, é o mesmo, porque divulgou em lives e redes sociais, difamou e ameaçou o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes. Então a previsão aqui é que vai seguir o mesmo caminho do Daniel Silveira. Só que aí a lista é imensa. Nós temos Nicolas Ferreira, Carla Zambelli, Bia Kicis, Gustavo Gaia, que mais uma denúncia contra ele foi feita agora, sobre racismo. Enfim, sabe, eles têm a narrativa perfeita para deixar o pessoal inelegível, agora com a minuta do Benedito Gonçalves. E, enfim, é o que a gente, infelizmente, está começando a acreditar que possa acontecer. E aí, já que a gente está falando em autoritarismo, já que a gente disse que ia falar de Lula, a gente vai deixar o Bolsonaro de lado,
vai deixar o assunto da inelegibilidade. A última informação que eu vou dar sobre isso é que amanhã, sexta-feira, termina a votação. Então amanhã é bem provável que já tenhamos o resultado. E assim, não precisa ser nenhum vidente nem entender de futurologia. Bolsonaro vai ficar inelegível. Eu já estou falando há 2 meses isso. Tem gente me criticando, falando que eu estou torcendo pelo contra. Não, eu só sou realista. Amanhã retoma a votação, que está paralisada. E amanhã a gente já sabe que o resultado dificilmente será positivo. Bora falar de Lula agora. Matéria do Estadão, pessoal. Lembrando a vocês, sempre vou citar as fontes. Lula diz que Venezuela tem mais eleições que o Brasil. E aí, o detalhe que chama atenção nessa matéria é: Lula disse que o conceito de democracia é relativo. Peraí, deixa eu repetir para você entender. O conceito de democracia é relativo. É isso que o Lula falou. Então, sabe aquele pessoal que votou no Lula porque não queria Bolsonaro, porque era pela democracia? Tchan, pegadinha do malandro. Democracia é relativa para o Lula. Para Lula, Venezuela é democracia. Para Lula, Nicarágua é democracia. Para Lula, Cuba é democracia. Afinal, a democracia é relativa. É relativa. Enfim, e aí quando a gente fala em democracia relativa, quando a gente fala que depende da narrativa certa, a gente pega uma matéria como essa aqui, da Veja, tá? Fonte, Veja. Exército Brasileiro vai participar de treinamento com militares da Nicarágua. Pois é, sabe aquela certa ditadura que faz violações dos direitos humanos contra padres, contra ONGs de direitos humanos? A Nicarágua? Pois é. Adivinha quem vai treinar com eles? O Exército Brasileiro. E para quê? A força chefiada pelo ditador Daniel Ortega já marcou presença na primeira etapa do Exército, que simula ajuda a um país fictício em situação de instabilidade política. Vamos lá. Um país que está em instabilidade política, talvez Brasil, ele vai ser feito uma simulação, né, nesse país fictício, onde eles vão treinar como devolver a democracia. Aquela que o Lula acabou de falar que democracia é relativa, tá? Depende do ponto de vista de quem está no poder. É assim que pensa o Daniel Ortega, é assim que pensa o Maduro, é assim que pensa todos os demais ditadores. E aí, tem mais um detalhe interessante para a gente falar sobre o Luiz Inácio Lula da Silva. Essa matéria é do jornal O Antagonista. Vou ter que falar de novo, mas eu sempre cito a fonte, para que ninguém venha falar que isso aqui é fake news. Lula chama de o golpe de 1964 de Getúlio Vargas de revolução. Afinal, se você estudar um pouco história, eu li a biografia de Vargas essa semana. É um daqueles livros que estão ali, ó, do lado de cá. Dá pra você ver aqui, ó, de cá, é um daqueles lá. Então tem a biografia do Stalin, tem a biografia do Getúlio Vargas, dentre outros. Sabe, não passe de mais um stalinistazinho barato que deu um golpe. E Lula gosta de chamar o que é golpe de revolução e o que é ação correta como o impeachment da Dilma de golpe. Mas democracia é relativa, tá tudo bem, tá tudo bem. Eles que escolhem a narrativa adequada. E assim, é meio vexatório a gente ver que muita gente acreditou no discurso de que era pela democracia, de que vamos salvar a democracia. E aí, tem uma matéria que é interessante, do Poder 360, e nós vamos fazer a contraprova aqui agora, ao vivo, aqui nesse comentário aqui, você vai fazer a contraprova para me dizer se você concorda ou não com essa matéria aqui do Poder 360. Para 51% dos brasileiros, vamos lá, hein? Matéria do Poder 360. Para 51% dos brasileiros, Lula é melhor que Bolsonaro. Em abril, era só 46%. Então vamos lá. Em abril, tinha 46% dos brasileiros que achavam que Lula era melhor que Bolsonaro. Agora, 51% acha que Lula era melhor do que Bolsonaro. E aqui eles colocaram até um gráfico aqui, achando que Lula é melhor do que Bolsonaro. Então,
dentro de uma democracia, você vai colocar para mim aí nos comentários. Lula ou Bolsonaro, qual é melhor? Coloca o nome do melhor. Lula ou Bolsonaro? Qual que você acha que é melhor? Aí a gente vai fazer essa comparação para ver se essa pesquisa perguntou você. Eu não fui entrevistado por ninguém. É sempre uma coincidência. Eu acho que eles não gostam de mim, tá? Eu acho que eles não gostam de mim. Eu sou chato, tá? Eles falam já em gordofobia, entre outras coisas. Será que já existe a chatofobia? Porque se existe a chatofobia, eu vou acusá-los. Estão dizendo que eu sou chato e não me chamam para fazer nenhuma dessas entrevistas. Então, provavelmente, estão fazendo chatofobia contra mim. Mas assim, isso é uma brincadeira, tá? É uma ironia da minha parte, eu tô só brincando com vocês. Mas enfim, realmente a pesquisa diz isso, que 51% dos brasileiros hoje acham Lula melhor do que Bolsonaro, contra 46% que era no mês de abril. Coloque seu comentário, o que você acha sobre isso. E já que a gente já tá falando de governo Lula, de brasileiro que acha uma coisa melhor do que a outra, bora fazer uma análise aqui da Folha do Estado? Contas do governo Lula ficam no vermelho em maio. Um rombo, pouca coisa, 45 bilhões de reais. Seriam as viagens do Lula, seriam os gastos com os ministérios, e já tem jornal falando que Lula quer criar mais um ministério. Para quê? Para não mexer no Ministério da Saúde e criar afagos ao Centrão. Qual será o ministério? Será que é o Ministério do Namoro? Talvez seja o Ministério do Namoro que ele vai criar. Mas enfim, essa matéria aqui da Folha do Estado diz o seguinte: 45 bilhões foram gastos além do absurdo arrecadatório que aconteceu nesse governo. Esse governo está cobrando muito mais impostos do que o governo anterior. E mesmo assim gastou 45 bilhões de reais a mais do que arrecadou. É o segundo maior gasto desde a pandemia, desde aquela época em que o governo teve que socorrer todo mundo com auxílio, quando estourou a pandemia, que deu o lockdown, que o governo precisou ajudar todo mundo. Pois é, aquele foi um dos maiores gastos que o Brasil já teve. Maiores déficits. Esse mês é o segundo depois daquilo. Se fosse mais do que a pandemia também, aí também pudera, né? Mas como eu disse, República das Bananas, dias normais, dia normal. Boris Casoy devia estar aqui comigo fazendo a live, fazendo o vídeo para vocês. Eu adoro quando ele fala que esse país é uma vergonha, porque às vezes eu tenho que dar matérias como essa aqui, ó. Toffoli anula provas e beneficia réu confesso da Lava Jato. É a primeira vez que um delator da operação obtém decisão semelhante. Para quem não lembra do Dias Toffoli, está aqui a foto dele, ministro do Supremo Tribunal Federal, tá? E o caso aqui é sobre o Paulo Baqueiro. Deixa eu te explicar o seguinte, para você entender. Existia uma planilha, você lembra a planilha da Odebrecht? Que a Lava Jato descobriu, que aí tinha amante, tinha um filho do amigo do meu filho, o cachorro do irmão da vizinha, cada um tinha um codinome, lembra disso? Tinha um amigo do pai do meu primo, era mais ou menos esse esquema aí, lembra disso? Pois é, o STF, ele entendeu que aquelas provas não eram muito válidas. Ele entendeu que pode ser que os procuradores, que os juízes, o Sérgio Moro, pudessem ter adulterado aquelas planilhas da Odebrecht para pegar os santinhos que foram acusados injustamente de corrupção, sabe, né? Você lembra disso? Pois é. E aí eles falam que essas provas são invadas, adulteradas. E aí o Dias Toffoli e inclusive o Lewandowski também já tinham dado decisões no sentido de que aquelas pessoas que tinham sido condenadas com base nessas provas deveriam ser libertas. Ou seja, soltas. Por quê? Essa prova pode ser que tenha alguma falha nela. Então, vamos liberar eles. Anula as condenações da Lava Jato. Mas por que este caso aqui é emblemático? Porque neste caso do Paulo Baqueiro, que era um dos integrantes da Odebrecht, ele é réu confesso. Tá, peraí. Ele confessou o crime e falou, olha, roubei mesmo. Tá aqui, vou devolver. Ele confessou. E aí, a prova da confissão dele não vale mais. E as provas da planilha da Odebrecht também não vale mais.
Então, confessou, mas eu acho que é porque ele ficou com medo da prova falsa e confessou e devolveu o dinheiro. Isso é normal, não é? Tudo bem. Anula tudo. Tá solto, descondenado. É isso que aconteceu. Então, se você não estava entendendo o que aconteceu, é um cara que confessou o crime da Odebrecht, que era da Odebrecht, vários crimes, devolveu o dinheiro, mas por causa de uma prova que tinha sido considerada ilícita para outros, para ele também tem que valer. O fato dele ter confessado foi um momento de bobeira dele. Nada demais, né? Nem causou prejuízo para o Brasil, só alguns milhões, tá tudo normal. Enfim, essa é a República das Bananas que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que encarar e que a gente sabe que existe aqui, né? Mas fazer o quê? O que a gente pode fazer é reclamar, o que a gente, por enquanto. Mas a gente pode reclamar, a gente pode falar a verdade para você, a gente pode mostrar o que está acontecendo, sempre baseado em provas, sempre baseado em fontes. Nunca sai nada da minha cabeça aqui, tá? Sempre vai ter alguma matéria, vai ser baseado em provas e fontes para vocês, tá bom? E, enfim, é isso que acontece aqui no nosso Brasil. Se você ficou até o final do vídeo, eu tinha mais matérias para falar para vocês. Para quem acha que não tem mais aqui, ó, Lula com Campos Neto. Eu tinha mais matéria para falar sobre isso aqui, farra das passagens, enfim, tinha muita coisa. Eu ia falar do suspeito lá, do caso da menina, mas eu vou deixar para o próximo editorial para isso não ficar muito longo, já deu 20 minutos. Se você ficou até o final, coloca no comentário, eu fiquei até o final e gostei. Assim, quem chega no vídeo e vê os comentários, porque tem muita gente, confessa para mim que você faz isso. De vez em quando, você está assistindo o vídeo e vai lendo os comentários ao mesmo tempo. Quem nunca fez isso? Eu já fiz milhares de vezes. Então, se alguém entra no meu vídeo, começa a assistir o vídeo e tá lendo os comentários e ele olha, opa, fiquei até o final, o cara pensa, o vídeo é bom, conteúdo bom. Então coloca no conteúdo aí, fiquei até o final. Se não é inscrito, lembra aí, dá tempo. 1.400.000 seguidores, dá uma força pra gente. E eu sei que a gente vai continuar fazendo esse trabalho sério que a gente tá tentando fazer para você aqui. Graças a Deus, tá agradando muita gente. Os comentários, o feedback é sempre muito interessante. Eu tava falando com a Cristina Gremel, mês passado. Ela falou, caramba, eu nunca vi o quanto os comentários que são feitos no seu canal são educados, são gente educada. Isso é bom demais. Não tem preço. Tá bom? Obrigado por tudo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo editorial. Abraço.